Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com vocês novamente para mais um encontro, mais um bate-papo, a gente falar sobre comunicação assertiva. Aliás, a missão do nosso canal é essa, é ajudar você a melhorar a sua comunicação. Você ter uma comunicação mais assertiva, de forma que isso melhore os teus relacionamentos, seja ele pessoal, profissional, familiar, não importa. Quanto melhor você se comunica, melhor a tua relação com as pessoas, melhor o seu poder pessoal com as pessoas, melhor todos os contextos da sua vida melhoram quando a sua comunicação é efetiva e assertiva, ok? Então essa é a missão do nosso canal, é te ajudar nesse sentido. É isso que a gente espera te entregar e que você consiga realmente melhorar a tua comunicação. A gente vem falando aí em todos os nossos encontros sobre o uso do feedback como uma ferramenta de crescimento pessoal, né? Aliás, é uma ferramenta de crescimento mútuo. Quanto mais você melhora a tua habilidade de receber feedback, você melhora a sua habilidade de dar feedback e vice-versa. Feedback é um processo mútuo, não é um processo unilateral. Quem dá feedback esperando que é um conselho, feedback não é um conselho. Feedback é uma forma de ajudar a outra pessoa a enxergar um comportamento que ela não percebe que ela tem e às vezes esse comportamento é inadequado. E também o feedback positivo, quando você percebe que aquele comportamento é extremamente positivo, extremamente adequado para o momento onde a pessoa está ou como ela reage. Então, o feedback positivo também ajuda você o quê? A internalizar e potencializar um comportamento positivo. O feedback corretivo ajuda a pessoa a corrigir um comportamento, a melhorar o seu comportamento. Quando você melhora o seu comportamento, você melhora também os seus relacionamentos. Então, aprender a dar feedback, né, exercitar essa ferramenta, faz com que você auxilie as pessoas à sua volta a se tornarem pessoas melhores. Então, principalmente no teu mundo corporativo, no teu mundo familiar, você pode ajudar as pessoas a serem ainda melhores do que elas já são. Para isso, você tem que ter uma visão positivista das pessoas, né? Você tem que olhar para a pessoa quando você vai dar um feedback, principalmente o feedback corretivo, com a intenção de que a pessoa melhore, e não com a intenção de fazer uma crítica. O feedback como crítica é a pior coisa que existe. Aliás, muitas pessoas têm preconceito sobre feedback, porque elas associam o feedback a uma crítica, porque a maioria das pessoas que não tem a habilidade de dar um feedback de forma adequada, acaba fazendo uma crítica sem nenhuma possibilidade da pessoa ou entender o como fazer diferente ou melhorar o seu comportamento. É o que a gente chama de feedback ineficaz, feedback que não é eficiente. Quer dizer, você não dá para a pessoa uma sugestão de melhora, você só critica o comportamento dela. Quando você dá um feedback corretivo, você aponta o que você, usando o teu senso crítico, identificou que a pessoa tem que melhorar e aponta a possibilidade dela melhorar. Às vezes de uma forma através de perguntas e deixando a pessoa pensar, quando é, por exemplo, uma questão de relacionamento pessoal ou familiar, ou às vezes indicando o caminho, como é o caso dentro do mundo corporativo. A pessoa tem um procedimento a seguir e ela tem dificuldade de seguir aquele procedimento. Ela tem determinadas competências que ela tem que se utilizar para fazer o trabalho dela e ela acaba negligenciando em algumas competências. Então você vai ter que dar um feedback assertivo e diretivo, porque ela precisa resolver aquele problema. Então, desenvolver essa capacidade, né, desenvolver essa habilidade, capacidade você tem, todos nós temos, mas desenvolver essa habilidade demanda o quê? Demanda primeiro conhecer a teoria sobre feedback. Demanda primeiro ter um pensamento positivista em relação aos contextos que você vive, querendo que as pessoas melhorem. Então você olha para a pessoa e se pergunta, o que eu posso identificar que essa pessoa pode melhorar nesse comportamento, nesse processo? É usar o que eu chamo e gosto de chamar de senso crítico. Não é ser crítico, é ter o senso crítico. Olhar para alguma coisa e se perguntar o que pode ser melhorado. Então eu venho falando
esses encontros que a gente tem tendo, eu venho falando bastante sobre isso. E hoje eu quero falar de uma tarefa bastante difícil, né? As pessoas entendem isso como difícil e as pessoas às vezes dificultam essa tarefa porque tem receio de magoar, tem receio de falar. Às vezes a pessoa não fala de jeito nenhum e o processo piora, porque quando a pessoa tem um comportamento inadequado e você não fala, ela não sabe às vezes que tem um comportamento inadequado naquele contexto, naquela situação. E você não fala por quê? Eu não quero magoar a pessoa, eu não quero me indispor com a pessoa. É que você tem medo de se tornar uma pessoa crítica. Mas se você souber a técnica de como agir, embora essa tarefa seja difícil, seja delicada, com a boa técnica você consegue resolver. E isso é uma ferramenta que você usa para corrigir comportamentos. Sem usar essa ferramenta, que é usar o senso crítico para dar o feedback corretivo, você não ajuda as pessoas a melhorarem. Miranda, mas se o feedback corretivo não funcionar? Às vezes ele não funciona mesmo. Sabe, eu costumo dizer que feedback, seja ele corretivo ou seja ele positivo, não é o remédio para todos os males do comportamento das pessoas. Tem pessoas mais resistentes, pessoas menos resistentes. Tem pessoas que exigem de você mais manutenção para que aquilo aconteça e tem pessoas que rapidamente pegam o estalo e vão embora, tá? Então dar esse tipo de feedback realmente é um desafio, gente. Não é fácil. Mas o primeiro momento que você percebe que um comportamento está inadequado, você tem que dar feedback. Agora você precisa desenvolver também uma habilidade, entender como as pessoas reagem. Quando eu dou um feedback a uma pessoa, primeiro que eu aprendo, e a gente vai aprender isso no curso, quando a gente fechar o curso de feedback, começar a ter lives aí para a gente discutir os comportamentos, a sua dificuldade, você precisa também entender como as pessoas reagem quando você dá um feedback. Começa dando feedback simples. Percebe se a pessoa é reativa. Porque as pessoas reativas, elas não aproveitam aquilo que você tenta passar para elas. Você tem que desenvolver também a sua capacidade de perceber como as pessoas se comportam depois do feedback, tá? Mas você tem que trabalhar isso também em você. Por isso que eu digo que dar e receber feedback é uma habilidade a ser desenvolvida. Se você não desenvolve essa habilidade, você vai ter muita dificuldade em dar feedback. Então, pessoal, dar um feedback corretivo realmente é um desafio. A gente precisa procurar entender como as pessoas reagem. Isso ajuda a gente a aprimorar nossa capacidade de dar e receber feedback. Isso é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Ninguém nasce sabendo isso. Isso é uma questão de você olhar para a pessoa e conseguir perceber os comportamentos. Por exemplo, a gente precisa perceber quando eu tenho um feedback corretivo para dar, o que eu devo reforçar primeiro? Porque na verdade a gente diz o seguinte, que na primeira necessidade de você corrigir um comportamento, comece pelo feedback positivo. Se ele não funcionar, é que você vai partir pelo corretivo. Então, se a pessoa falhou num comportamento, eu devo perceber o que eu devo elogiar naquele momento. O comportamento ou a identidade da pessoa? O que eu devo reforçar? O que é mais importante? Reforço a pessoa enquanto pessoa ou reforço o comportamento? Na verdade, essas duas técnicas são importantes. Se eu desenvolver bem a minha habilidade, o que eu vou fazer? Eu vou elogiar a pessoa e vou elogiar o comportamento, só que eu vou deixar uma possibilidade do comportamento melhorar. Então a pessoa, por exemplo, você pediu para sua filha limpar o quarto porque ela tem dificuldade e não gosta. Vou pegar um exemplo familiar. E num dia ela arruma o quarto meia boca, mas percebe, ela já teve a iniciativa de melhorar. Então como você vai fazer esse elogio? Pô, filha, parabéns pelo seu esforço de arrumar o quarto. Ora, mas eu teria melhorado aquela estante. Eu teria colocado os perfumes ali, aqui, e você dá um pitaco. Essa é a ideia. Quer dizer, de vez de você partir, você já percebeu que ela tem dificuldade, mas depois de você falar algumas vezes, ela começa a melhorar, o que você tem que fazer? Você tem que imediatamente começar a elogiar. Então as duas técnicas são importantes, você não pode ficar preso a uma única técnica.
Ah, mas isso vai funcionar? Vai funcionar se você fizer um processo perene, quer dizer, um processo onde você continua elogiando e continua dizendo que a coisa pode se melhorar. Quanto mais você elogiar, mais a pessoa melhora a sua autoestima. Quanto mais ela melhora a autoestima, mais ela quer melhorar. Então, no primeiro passo que um comportamento tem que ser melhorado, ou no teu trabalho, ou na tua família, ou com os teus colegas, você parte para o feedback positivo. Elogio, elogia não só a pessoa como que ela fez, e no meio da técnica você coloca uma observação sem ser crítico, usando o teu senso crítico. Eu acharia que ficaria melhor fazer desse jeito. O que você acha? E aí ela pode achar que sim, pode achar que não, você deixa dessa forma, não tem problema. É um processo que você inicia. Sempre ele funciona? Sim, mas não de imediato. Se fosse assim era fácil. Sabe, mudar comportamento necessita primeiro a consciência de que você tem que mudar. Tomada a consciência da mudança, você tem que ter vontade de mudar. E tendo vontade de mudar, você precisa de incentivo para mudar. Se você não seguir esse processo, você não atinge o que você gostaria, que é que a pessoa mudasse o seu comportamento. Então, no primeiro sentido que um comportamento tem que ser mudado, você parte para o elogio, ok? Mas isso funciona? Funciona. Mas tem vezes que não funciona. Tem pessoas que são resistentes a mudanças. E às vezes o que ela te provoca no processo é extremamente complicado. Porque você vai e volta, você vai e volta. Eu vou dar um exemplo para vocês para contextualizar. Vamos dizer que um funcionário chega todo dia atrasado. E você está sendo cobrado pelo seu chefe, você é líder dessa pessoa, por que essa pessoa chega todo dia atrasado? E você acha que essa pessoa merece um investimento seu no processo. Então você chama essa pessoa e pergunta: ô Roberto, por que você chega todo dia atrasado? É o ônibus que atrasa? Olha o que você fez uma pergunta e já deu a resposta. Se ele não tinha uma boa desculpa para te dar, ele vai dizer que é o ônibus que atrasa mesmo. Então, quando você vai dar um feedback corretivo, você começa com uma pergunta aberta. O que é uma pergunta aberta? Você não foca em nada. Você pergunta: Roberto, o que aconteceu para você chegar atrasado hoje? A hora que você faz essa pergunta, ele tem que pensar para te dar uma resposta. Mesmo que ele queira inventar, ele vai pensar. Agora, se você diz: o que foi o seu ônibus atrasou hoje? Foi de novo? Ele vai dizer: é de novo. Então você faz a pergunta aberta, ele vai dizer: não, meu ônibus, eu peguei o ônibus atrasado. Aí você pergunta para ele: o que você poderia fazer para não pegar o ônibus atrasado mais e chegar no horário? Você não disse para ele: ó, levanta mais cedo e pegue o ônibus no horário para não chegar atrasado. Isso, para quem está reativo ou começando a receber feedback, dá a impressão que você está impondo para a pessoa fazer alguma coisa. Então, o objetivo é você levar a pessoa a pensar um pouco. Olha, o que aconteceu para você chegar atrasado? Ponto. Ele responde: ah, peguei o ônibus errado. O que você poderia fazer? Peguei o ônibus atrasado. O que você poderia fazer para não se atrasar mais para pegar o ônibus e chegar aqui no horário? Ele vai dizer para você o quê? Vou dormir mais? Ele vai dizer que vai acordar mais cedo, muito provavelmente, ou vai pegar um outro ônibus, ou vai pegar uma carona com alguém para chegar no horário. Pô, então, Roberto, eu gostaria que você fizesse isso mesmo, para você chegar no horário todo dia. E eu sei que você é um bom funcionário, que você trabalha direito, eu gosto muito do teu trabalho e eu preciso realmente que você chegue aqui no horário, beleza? Beleza. Esse é um feedback corretivo light. É aquele que você espera que a pessoa comece a pensar no que ela vai fazer. No que ela vai fazer para corrigir aquele comportamento. Agora, pode ser que ele não faça. Pode ser que no dia seguinte ele chega no horário, no dia seguinte ele chega no horário e no terceiro dia ele realmente cai no descuido de chegar fora do horário. Você
percebe que o processo exige manutenção. Você vai novamente conversar com ele, vai ter a mesma conversa com ele e provavelmente ele vai te dar a mesma resposta. Ah, então eu vou viver nesse processo? Não. Vai chegar uma hora que você vai colocar limite. A gente vai falar nisso num outro momento. Então chega uma hora que você tem que pôr limite no assunto. Chega uma hora que você tem que impor disciplina. Mas não impor como você pensa, que é impor. Você vê, tem ferramentas que os líderes atuais usam, alguns, né, não vou generalizar, que são métodos tradicionais, que eles funcionam. Imposição, você impõe para o cara, olha, você chega atrasado, você chega no horário ou você vai ver o que vai acontecer. Você impôs e ameaçou ao mesmo tempo. Outra coisa é a persuasão. Poxa, se você não chegar no horário, se você não corrigir esse comportamento, eu não vou te indicar para a próxima promoção. Então, colabora para eu te promover. Persuasão. Isso funciona? Tanto a imposição, como a persuasão, como a ameaça funcionam. Mas até quando? E por quanto tempo? E sabe o que acontece quando você é um líder, ou um pai, ou uma mãe que impõe dessa forma? O que acontece é que você está usando o chicote para fazer as pessoas consertarem comportamento. E aí você fica refém do chicote. Você vai ter que dar chicotada o tempo todo para as pessoas fazerem o que você quer. É isso que você quer enquanto líder da tua vida, enquanto líder das pessoas que trabalham com você, enquanto líder da tua família, tu quer dar chicotada o tempo todo? Então, o feedback não é para isso. O feedback é para você ajudar as pessoas a corrigir um comportamento através de um processo de autoconhecimento, através de um processo de reflexão, através de um processo de mudança de visão de mundo. Aí sim você está fazendo as pessoas se construírem como pessoas melhores. Se não for isso, você está usando o chicote, ou você está usando o suborno. Pô, eu às vezes vou numa empresa que eu percebo o dono da empresa subornando o funcionário. Quer dizer, ele às vezes tem que pagar hora extra, porque está no dissídio, está na regra do jogo, e ele acaba oferecendo mais uma graninha para o cara ficar. Qual é o recado que ele manda para todo mundo? Quando eu precisar de você trabalhar, eu vou te subornar. É esse o recado que ele manda. As pessoas têm que ter um comprometimento com o processo. Assim como ele, líder, patrão, tem o comprometimento de pagar os salários, de pagar os encargos, de manter as coisas em dia. Tá? Então, preste atenção nesse processo. Você usa imposição, usa ameaça ou usa persuasão? Ou você usa feedback para convencer as pessoas, ajudar as pessoas a pensarem e desejarem mudar de comportamento? Tudo bem? Eu dei o exemplo do cara que trabalha e chega atrasado. Vou dar um exemplo familiar. A sua filha vai para a balada e você diz para ela, filha, quando chegar na balada você liga para mim. E quando você sair para pegar o táxi ou o Uber e ir para casa, você liga para mim. Eu quero saber a hora que você chega e a hora que você vai voltar para casa. Conclusão, ela chega e não liga. No dia seguinte você vai conversar com ela e diz, filha, por que você não me ligou? O que aconteceu? O teu telefone estava sem sinal? Foi isso? O que você fez? Você perguntou e respondeu. Se ela não tinha desculpa para te dar, você deu a desculpa para ela. Ela vai dizer, mãe, lá onde eu estava na boate, lá no bailinho, não tinha sinal. Entendeu? Então, novamente, você vai com uma pergunta aberta, esperando que a pessoa faça uma reflexão e te responda. Thaís, o que aconteceu que você não me ligou assim que você chegou na boate e nem me ligou quando você saiu de lá para vir para casa? Aí ela vai te dar uma desculpa, muito provavelmente. Aí você vai dizer para ela, o que você vai... Ah, mãe, sabe o que é? Meu telefone lá ficou sem bateria. E o que você podia fazer para me ligar, mesmo com o teu telefone sem bateria? Ah, eu podia pedir para minha amiga. Ah, então eu espero que da próxima vez você faça isso. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. E você vai ver o que acontece na próxima vez. E na próxima vez, e na próxima vez. Se a coisa não funcionar, chega um momento que você vai para o limite. Agora, no mínimo sinal de que a coisa funcionou, você vai pro feedback positivo.
Tanto para o cara que chega no dia seguinte no horário, tanto para a menina que chega na boate, liga para a mãe, e quando sai da boate para pegar o Uber, liga para a mãe. Primeiro sinal que a pessoa melhorou o seu comportamento, você vai para o feedback positivo, porque o feedback positivo, ele faz com que as pessoas melhorem a sua autoestima. Quando a pessoa melhora a autoestima, ela melhora a autoimagem. Quando ela melhora a autoimagem, ela se torna um ser humano melhor, porque ela se agrada mais de si próprio, entendeu? Então é importante isso. Então esqueça, ó, impor, ameaçar e persuadir não é o correto. Se você fizer isso, você vai estar sempre funcionando como aquele chefe que quando vira as costas, ninguém faz o que ele pensava. Então essa ferramenta ela é tradicional. Quem viveu lá no começo do século passado, quem viveu da Revolução Industrial para cá, tem esse sentimento de que eu mando, você obedece, o que eu falo é sagrado. Tudo bem? Você sabe que o mundo moderno, né? O mundo quando começou a Revolução Industrial, ele pegou a forma de agir das duas únicas instituições que funcionavam no mundo naquela época. Uma era o exército, a outra era a igreja. Do exército eles pegaram, eu mando, você obedece, o subordinado. Se você tiver curiosidade de ir no dicionário e ler o que significa subordinado, você nunca mais chama alguém de subordinado. Porque o sinônimo no dicionário é pessoa incompetente, incapaz, sem iniciativa. Eu não quero uma pessoa dessa comigo, nem trabalhando comigo, nem na minha família. E da igreja eles pegaram a regra sagrada, eu mando, você obedece. Então o mundo moderno não permite mais isso. O mundo que nós vivemos hoje precisa de líderes eficazes, que fazem as pessoas se construírem, fazem as pessoas se tornarem seres humanos melhores. Então, quando você trabalha com a ferramenta, seja feedback positivo ou feedback negativo, você está trabalhando a fim de que as pessoas melhorem, tá? Sim, chega um momento que você vai para o limite. Você não tem mais o que fazer, você está percebendo que a pessoa troca a hora por salário, ou está na sua casa como turista, né? Tem muita mãe que fala, meu filho é turista aqui, só vem se trocar, almoçar e vai embora, né? E aí a única forma de chamar a pessoa à responsabilidade é ameaçar. Isso não vai funcionar. Você pode pôr limite para a pessoa, você pode ser proativo no sentido de fazer com que a pessoa busque a sua própria reflexão e tente melhorar, sem impor, sem ameaçar de forma nenhuma. E volto a dizer para vocês, qualquer mudança de comportamento, elogie. Elogie, diga por que você se sente bem com o que ele está fazendo, diga especificamente o que você está elogiando, nós já conversamos isso aqui. Diga que comportamento você está elogiando, especificamente o que ele fez para você elogiar. Diga como você se sente em relação àquela melhora e por que você se sente bem e satisfeito e feliz em relação àquela melhora. Ou seja, você vai pegar a técnica do feedback positivo, que tem uma técnica, para quem não assistiu esse módulo, procura aí no nosso canal. Você tem essa técnica para fazer com que o feedback positivo seja poderoso. E não simplesmente, parabéns, você agiu muito bem, não. Eu vou dizer, olha, vou pegar o exemplo do quarto que a menina não arrumava, estava bagunçando e eu comecei a dar algumas dicas e um dia eu peguei ela e falei, ó filha, sabe de uma coisa? Eu estou muito satisfeita com o jeito que você está arrumando seu quarto. Eu acho que se você deixou agora o seu quarto é um brinco. E sabe que eu estou satisfeita? Porque eu te amo e sei que você consegue fazer as coisas bem feitas. E eu sinto muito orgulho de você por isso. Parabéns. Então, quando você dá um feedback dessa forma, você fortalece o emocional da pessoa. Você fortalece a autoestima da pessoa. Eu já falei, quando melhora a autoestima, melhora a autoimagem. Quando melhora a autoestima e a autoimagem, a pessoa se torna mais poderosa em relação à vida, em relação a ela própria, em relação às pessoas que ela convive. Então, pessoal, vamos exercitar também o feedback corretivo. Vamos aprender um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, pessoal, eu quero que você aprimore bastante o feedback corretivo. Acho que treino é o processo.
Feedback corretivo, assim como feedback positivo tem 4 passos que você deve seguir sempre que você quer dar um feedback positivo poderoso. O feedback corretivo, né? A gente aprendeu hoje que o primeiro sinal de um feedback corretivo, eu começo pelo positivo. Eu percebo o que a pessoa fez de bom e percebo o comportamento dela, eu percebo a pessoa como atitude e o comportamento que ela tomou. Ah, mas eu estou dando um feedback corretivo, ela não fez nada de bom? Fez sim. Se você tiver um olhar positivista sobre a pessoa, eu sou um psicólogo da corrente humanista, eu sempre tenho a visão positiva das pessoas, o simples fato dela agir em relação a alguma coisa já é alguma coisa que ela fez. Aliás, tem um ditado que diz que até o mau exemplo é um exemplo. Depende de como você olha ele. Tá? Às vezes o mau exemplo é um bom exemplo para você que não quer fazer aquilo. Então, menor sinal de que um feedback corretivo precisa ser dado, começa pelo positivo. Identifique se eu devo elogiar a pessoa ou o comportamento ou os dois e mesclo os dois. Tudo bem? Mas chegou num ponto que eu tenho que realmente ir direto para o feedback corretivo. Então eu tenho 5 passos. Vamos lá. Primeiro eu comecei pelo positivo. O processo não funcionou, eu passo para o próximo passo. O próximo passo é: faça perguntas cuidadosamente orientadas. Lembra? O que aconteceu para você chegar atrasado? O que aconteceu para você ter chegado na boate e não ter me dado a resposta? Se as perguntas forem diretivas, elas não são orientadas a uma resposta. Elas são orientadas a tentar persuadir a pessoa a responder o que você quer. Isso é outra técnica. Quando eu estou analisando um feedback corretivo, eu preciso analisar o comportamento da pessoa e o que levou ela a ter aquele comportamento. Às vezes a pessoa tem um comportamento ruim na empresa e nem depende dela, depende de um terceiro. Eu vou dar esse exemplo aqui no próximo módulo. Às vezes você tem um colaborador dentro da empresa que não te traz o trabalho que você precisa para realizar o seu trabalho direito a tempo e você acaba sendo cobrada por uma coisa que você depende de um terceiro. Então as perguntas cuidadosamente orientadas me ajudam a entender efetivamente o que aconteceu. E quando eu entendo o que aconteceu, eu tenho que apresentar sempre um processo onde a pessoa busque uma solução. A pior coisa se você quer dar feedback positivo é quando você busca culpado. Se você buscar um culpado, você não sabe trabalhar com feedback. Feedback não busca culpado. Feedback busca o que aconteceu e tenta encontrar com as pessoas a resolução do que aconteceu. Entendeu? Se você for procurar um culpado, uma criança de 7 anos acha o culpado. Quem quebrou o vaso? Ah, foi fulano, eu vi ele jogar o vaso no chão. Agora, o que aconteceu? Por que o vaso foi para o chão? Se o fulano tropeçou e esbarrou no vaso? Quem procura culpado não encontra essas respostas. Então, quando eu identifico uma questão, que eu vou dar um feedback corretivo, eu faço pergunta orientada, o cara me dá uma resposta, aí eu mostro para ele o que é necessário ser feito, claramente. Se eu fizer a pergunta do que ele pode fazer e ele não souber me responder, ou já aconteceu dele me responder várias vezes, principalmente no mundo corporativo, onde há um procedimento a seguir, eu simplesmente digo, cara, você precisa mudar isso. Como você vai fazer para mudar isso? Você tem que achar estratégia para mudar isso, cara. Você não pode continuar agindo dessa forma. Você até pode, mas você não deve. E aí você conversa com a pessoa de forma que ele perceba que realmente ele tem que procurar uma mudança. Ok? Então, diga de forma direta e afirmativa o que precisa ser mudado. Olha, este comportamento de você não arrumar seu quarto precisa ser mudado. O que você vai fazer para mudar? Porque da forma que está não dá para ficar. Então você vai mais para o feedback diretivo. Você está fazendo o feedback corretivo de forma diretiva. Você diz abertamente o que precisa ser mudado. Tá? Aplica a disciplina quando necessário, mas a gente não vai conversar sobre isso agora. Você vai chegar num momento quando você pega um colaborador meio rebelde, quando você pega
um amigo rebelde, uma pessoa que marca com você, não faz, não cumpre. Chega uma hora que você tem que aplicar uma disciplina. Não tem jeito. E você vai ver que essa técnica não parte de você. Você vai trabalhar com a pessoa, fazendo perguntas e vai fazer com que ela encontre a disciplina adequada para ela. E isso faz com que caia uma melancia na cabeça da pessoa. Porque ela percebe que está sendo levada para uma situação onde vai estabelecer um limite. E esse limite vai ser definido por ela própria. É uma técnica extremamente poderosa. Então, usar essa ferramenta é um processo que você tem um ganho e tem que ajudar a pessoa a ganhar. É um processo ganha-ganha. Os dois crescem. Por isso que eu digo que o feedback é uma ferramenta que ajuda as pessoas a crescerem mutuamente. É um processo de crescimento individual e coletivo. Um processo de ajuda mútua. A pessoa cresce, você cresce com esse processo. Então, continua acompanhando o nosso canal, acompanha aqui os nossos encontros e para nós é uma satisfação estar com vocês e brevemente vamos lançar uma live para vocês fazerem perguntas e a gente discutir o processo. Tchau, um abraço, até a próxima.